Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus, a este momento de palestra, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes na Casa Espírita. Sejam bem-vindos também aqueles irmãos que estão no aconchego do seu lar, através da página do Facebook. Também sejam bem-vindos aqueles que vão ainda assistir nos próximos dias, que não estão podendo hoje e que vão assistir nos próximos dias através do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Para iniciarmos o momento de palestra de hoje, a gente vai fazer a leitura do capítulo 91 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Migalha e multidão. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos. Observemos, contudo, que para isso ele toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade nossa, na sucessão de nossas experiências sobre a terra,
custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, seu servidor fiel caminha para o Senhor. A migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Meus irmãos, convido-vos a fechar os olhos, pois agora nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor dos mundos, pedindo-lhe amparo, pedindo-lhe ajuda para as nossas necessidades, pedindo-lhe que multiplique as migalhas que temos, para que possamos somá-las e nos alimentarmos e alimentar tantos, seja de alimento do corpo, seja do alimento da alma, sejam necessidades materiais, sejam necessidades morais. Que o Senhor de bênçãos possa nos ajudar. Que nesta noite caiam luzes sobre todos que aqui estão. Possam cair luzes sobre aqueles irmãos que estão assistindo em seus lares, nos seus trabalhos, onde estiverem. E que sejamos extremamente gratos pela vida, por podermos estar aqui, partilhar o pouco que temos com todos os irmãos. Sede conosco, Jesus, hoje e sempre, e especialmente agora, nesse momento de palestra. Intui a expositora da noite de hoje, para que ela possa ser sua serva, falar em seu nome, os seus ensinamentos que estão no Evangelho. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nesta noite, então, teremos um momento de palestra com a Elisete. Boa noite a todos, queridos irmãos. É muito bom tê-los aqui para mais esse momento de reflexão. O tema que escolhemos para a fala de hoje, para a exposição, é sobre o orgulho.
né? Sempre muito necessário que a gente reflita sobre o orgulho. E aí nós vamos ver o que o orgulho pode nos causar, as consequências, por que somos orgulhosos, por que temos tanta dificuldade para combater essa grande imperfeição que nós temos. Então nós vamos fazer uma reflexão bastante profunda a respeito do orgulho, e essa reflexão ela se baseia no Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e o capítulo 17, sede perfeitos. E também do livro Obras Póstumas. Então a gente inicia dizendo assim, uma coisa que a gente está acostumado a dizer: errar é humano, né? Sempre que acontece alguma coisa a gente usa essa frase bem comum: ah, mas errar é humano, né? Mas a gente usa isso principalmente quando a gente está errado. Quando os outros estão errados, a gente não diz isso com tanta facilidade, né? Então, quando a gente erra, a gente se desculpa. Errar é humano. Quando os nossos irmãos erram, a gente já não fala com tanta facilidade. O problema principal, ele está em a gente não admitir o próprio erro. Por quê? Porque a gente não passa por cima do nosso orgulho. Só que errar, ele não tem sempre um significado negativo. Ele não tem sempre consequências negativas. Os erros servem para o nosso aprendizado, para a nossa experiência de vida, contanto que a gente assuma e corrija. No Evangelho, então, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Sede Perfeitos, na instrução dos Espíritos, nós temos: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, são qualidades do homem virtuoso. Mas não é virtuoso aquele que faz ostentação das suas virtudes. Aquele que usa: não, mas eu sou sempre muito caridoso. Não, mas eu sou sempre muito tolerante. Eu sou o exemplo da tolerância. Né? Então, isso já deixa de ser virtude e passa a ser uma manifestação do orgulho. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Que direi daquele único valor, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades hão se perdido sucessivamente, e pela humildade é que um dia elas vão se redimir. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Então, isso nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 8. Então, para o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os nossos defeitos. E não é difícil a gente constatar essa verdade.
é por orgulho que a gente discute, é por orgulho que a gente briga na família, briga no trabalho, briga no clube, briga na rua, né? É por orgulho que nós nos magoamos. E é o orgulho que dificulta a gente pedir perdão, né? Quem de nós nunca teve um atrito e se recusou a pedir desculpa? A gente percebe que errou, mas a gente se justifica, disfarça, muda de assunto, muda a conversa e não pede perdão, não pede desculpa, né? A nossa imperfeição ainda faz com que muitas vezes a gente haja dessa forma, né? O orgulho normalmente tem origem no medo, né? Porque a gente sempre tem medo de errar, de falhar, e a gente tem muito medo de estar errado, né? Então o orgulho passa também por essa preocupação, por essa questão do medo, porque a gente quer sempre acertar, a gente quer sempre agradar, a gente quer sempre fazer a coisa certa, mas nós somos ainda muito imperfeitos, né? E esse medo de errar também alimenta o orgulho. É interessante notar que o orgulho é um exagero de amor próprio. O amor próprio, ele é necessário. A gente precisa se amar. O problema é o exagero desse sentimento, que deixa de ser um amor por si e se transforma numa coisa doentia. O problema é a gente conseguir estabelecer os limites desses sentimentos. Então, eu tenho orgulho dos meus filhos, mas isso não quer dizer que eles sejam os melhores do mundo. Eu tenho orgulho, né? Eu sou muito patriota, mas isso não quer dizer aquele nacionalismo exacerbado que a gente vê por aí. Eu fico muito satisfeita quando eu consigo realizar aquilo que eu planejo, aquilo que eu me proponho, mas isso não significa que eu seja a pessoa mais correta e mais perfeita do mundo. Então, a questão é a gente administrar os limites desse sentimento, né? Talvez a manifestação mais comum do nosso orgulho no dia a dia é a gente não saber perder nada, né? A gente não quer perder nada para ninguém, a gente não quer que ninguém ultrapasse o nosso carro, a gente quer que o nosso time ganhe sempre, a gente quer que a promoção da empresa seja sempre para mim, né? E, na verdade, nem no par o ímpar a gente quer perder, né? Então, é essa situação comum que a gente vê no nosso dia a dia. O orgulho se manifesta através de a gente não querer e não saber perder. É claro que também, assim como a gente tem que ter o amor próprio, a gente tem que ser competitivo, né? A gente sempre quer ser melhor, mas para isso a gente não precisa pisar em quem está ao nosso lado, né? E a gente não pode também competir por competir. Eu nem quero tanto aquele cargo, mas eu também não quero que o Felipe vá. Então eu vou disputar, né? Quando a situação passa a ser doentia, né? Por que será que dói tanto a gente ficar para trás, a gente perder? Porque na maioria das vezes a gente percebe que a gente está perdendo para nós mesmos. Não é pelo meu colega de trabalho, por aquele meu familiar,
né, o meu vizinho, não é para ele, eu estou perdendo para mim. Talvez por isso a gente tenha também tanta dificuldade de lidar com as nossas fraquezas, com as nossas incompetências, com as nossas limitações. Então, quando a gente entra numa discussão, normalmente a gente revida a discussão já em voz alta, né? É difícil a gente ver alguém discutindo, falando baixinho, não, mas eu não concordo, né? Por quê? Porque quando a gente já fala em voz alta, a gente pode assustar outra pessoa e a outra pessoa não revidar. A gente continua tentando dominar o campinho, né? Então, se a gente olhar para dentro da gente mesmo, se a gente se vasculhar, a gente vai descobrir muita coisa feia que a gente não aceita como nosso. Por isso é que os defeitos a gente percebe nos outros e não na gente. É o orgulho, de novo, que nos impede da gente olhar para dentro de nós mesmos e encontrar as nossas verdades, e encontrar aqueles pontos que nós precisamos corrigir, né? Pelo orgulho, a gente se acha grande coisa, e na verdade a gente se acha muito mais do que aquilo que a gente é, né? Também não é de um dia para o outro que a gente que nós vamos nos livrar deste defeito que nos acompanha há milênios. Como somos um espírito imortal, com diversas existências, centenas de existências, o nosso orgulho estava lá junto com a gente lá desde o comecinho. E não vai ser de uma hora para outra, né? Orgulho é uma verdadeira chaga na trajetória do nosso espírito imortal, né? Só que nós não podemos mais ser tolerantes conosco mesmos. Nós não temos nesta encarnação, na atual encarnação, a desculpa da ignorância, a desculpa do desconhecimento. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita que nos alerta para as nossas imperfeições, que pede que a gente faça a nossa reforma íntima, que a gente observe as nossas virtudes e fortaleça as virtudes. Se eu fortalecer a tolerância, a humildade, a bondade, a compreensão, aprender a pedir perdão, eu vou diminuindo significativamente o meu orgulho. Não tem como eu ser tolerante, caritativa, compreensiva e orgulhosa. Então, na medida em que eu fortaleço essas virtudes, eu enfraqueço o meu orgulho, a minha imperfeição. Então, como nós conhecemos a doutrina espírita, ela nos orienta, nos esclarece sobre a necessidade da nossa reforma íntima, sobre a lei de ação e reação, quer dizer que nós estamos hoje colhendo o que nós semeamos. Os nossos sofrimentos não são gratuitos e aleatórios e por acaso, né? Nós semeamos e agora colhemos. E como é que nós estamos fazendo a semeadura hoje para colher na próxima? Então, tudo isso, esse esclarecimento, nós temos graças à doutrina espírita. Então, nós não podemos mais dizer, mas eu não sabia. Nós não podemos alegar ignorância, né? E a gente não pode mais dizer, mas é que eu sou assim mesmo.
Ah, não, mas eu sempre fui assim. Nossa, a minha mãe dizia que desde criança eu era assim. Nós temos que fazer a nossa mudança. Nós estamos aqui encarnados para promover a nossa melhoria moral. Não é melhoria material que a gente veio fazer. A gente veio fazer a nossa evolução moral. Então não dá para a gente dizer, ah, eu não sabia, ah, mas eu sempre fui assim. Isso tudo retarda cada vez mais o nosso avanço. Não há uma fórmula mágica. Também vocês não esperavam que eu ia dizer. Então a gente só faz assim, tem essa receita e vamos lá. Não tem uma fórmula mágica, principalmente porque essa imperfeição ela está entranhada no nosso espírito. Ela não é de hoje que convive. É um exercício diário. Às vezes a gente brinca e diz é um exercício minutário, porque não é só por dia, é quase que por minuto que a gente tem que se cuidar, se observar, olhar para dentro de si e ver o que a gente está fazendo, né? Analise mais a si mesmo, faça boas leituras, seja mais tolerante. Todos somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. E, portanto, todos nós podemos melhorar. Todos nós somos perfectíveis, podemos avançar. A reforma íntima, ela passa a ser um hábito, né? O Santo Agostinho, esse vocês vão me ver seguidamente falar, ele deixa no Evangelho segundo o Espiritismo também uma forma como ele trabalhava. Né? Quando ele foi perguntado, quando Allan Kardec pediu, né, qual a forma mais eficiente de fazer a sua reforma íntima, quem respondeu como espírito foi o Santo Agostinho. E ele disse, faça como eu fiz quando eu estava na Terra. Antes de deitar, antes de me recolher, passe em revista o que você fez durante o dia. Se feriu alguém, se contrariou alguma lei de Deus, se feriu a si próprio, se ficou devendo alguma coisa a alguém. Isso tudo nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e nos corrigir. E na noite seguinte fazer novamente. Então, vale muito o investir alguns momentos a cada dia, porque lá na frente nós temos a nossa felicidade eterna. Né? A cada evolução nós buscamos e nós acessamos um degrau a mais no nosso patamar de felicidade. Né? Então, Santo Agostinho também nos dá uma orientação nesse sentido. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa mais em si antes de pensar nos outros. Cogita antes de tudo satisfazer os seus desejos. Cada um cuida de proporcionar a si próprio essa satisfação a todo custo e sacrifica quem estiver ao seu redor sem escrúpulos. Né? Isso tanto em coisas insignificantes quanto em coisas materiais, tanto na ordem material quanto na ordem moral. Né? Daí todos esses antagonismos sociais, todas essas lutas, todos esses conflitos e as misérias que a gente vê. Por trás de tudo isso está o orgulho, a dominação, né? O querer ter mais poder. Tudo isso passa por onde? Pelo orgulho. Por que eu tenho que ter mais que o meu irmão?
Por que eu tenho que estar um passo na frente? É o orgulho. Por que eu tenho que ganhar sempre? Por que o meu time tem que ganhar sempre? Né? Por quê? Porque a gente não admite perder nada. O egoísmo, por sua vez, ele se origina no orgulho. Né? A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros. E aí a gente se julga com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Né? A importância que, por orgulho, atribui-se à sua pessoa, o torna egoísta. O orgulho e o egoísmo, eles nascem de um sentimento natural, que é o instinto da conservação. Né? Todos os instintos, eles têm a sua razão e a sua utilidade, porquanto Deus nada fez de inútil ou de errado. Né? Deus não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do nosso livre-arbítrio. Contidos nos justos limites, aquele sentimento lá de conservação é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mau e pernicioso. Então, eu tenho que me gostar, eu tenho que me cuidar, mas não ser o centro das atenções. Então, o instinto de conservação, de eu me cuidar, de eu buscar melhorias, sim. O exagero, não. Então, o mesmo acontece com todas as paixões em que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. O homem não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus. Deus nos criou simples e ignorantes. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Porque ele precisava se preservar. Senão acabaríamos todos. E aí a gente exagerou na dose. Às vezes a gente brinca e diz, na hora lá de passar na fila, passou na fila 8 vezes. Na mesma fila, antes de nascer. Então, a gente fez isso. Né? Exagera. Não podem os homens serem felizes se não viverem em paz. Isto é, se não nos animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Ou seja, se não vivermos em paz, procuraremos o tempo todo nos esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e os deveres sociais que nós precisamos. Uma e outra, fraternidade e caridade, pressupõem abnegação. A abnegação não convive com orgulho e nem com egoísmo. Né? Logo, esses vícios, orgulho e egoísmo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade e nem a igualdade e nem a liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si próprios. Essa é a chaga sobre a qual deve se concentrar toda a atenção
daqueles que desejam seriamente o bem da humanidade. Né? Ora, é impossível, dir-se-á, é impossível destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à condição humana. Se assim fosse, né, nós deveríamos estar todos desesperados, né? Só que se a gente observar que desde as nossas primeiras existências, nas diferentes épocas, há um evidente progresso. Então, orgulho e egoísmo não são condições, vícios inerentes à condição humana. Por quê? Porque nós percebemos a evolução que houve nesses milhares de anos, de tudo aquilo que a gente estuda na história antiga, como é que as pessoas se portavam e como é que nós estamos hoje. Então, se houve esse progresso, ele continua a existir. Né? É possível que a gente naturalmente continue esse progresso. Né? Por outro lado, a gente nunca viu ninguém sem orgulho, sem egoísmo? Claro que sim. Com certeza, a gente conhece criaturas de índole generosa em que parecem inatos os sentimentos de amor ao próximo, de humildade, de ajuda, de devotamento, de abnegação. Todos nós conhecemos pessoas assim. Então, é possível haver o progresso. Orgulho e egoísmo não são inerentes à nossa condição humana. Nós podemos melhorar. Né? O número dessas pessoas abnegadas, com devotamento, humildade, ele é maior do que as pessoas egoístas. Às vezes a gente olha, a gente diz assim, meu Deus, parece que o mundo está piorando. Não. O número de pessoas abnegadas, bondosas, é maior do que o dos egoístas. Há muito mais criaturas dessas do que a gente pensa. E se elas parecem pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude é modesta e se conserva na obscuridade. Boa reflexão, né? Então, existem muitas pessoas bondosas, mais do que as não bondosas. Só que elas fazem mais barulho. No nosso português normal, né? Faz mais barulho e a gente olha mais. Mas as pessoas do bem estão aqui e em número muito grande, sim. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo contassem como condições necessárias da humanidade, como a alimentação, por exemplo, não haveria exceções. E o nosso número de pessoas bondosas é maior. Então, há exceção. O ponto essencial, então, é que a gente consiga que a exceção passe a ser a regra. Que as pessoas do bem passem a predominar. Né? Para isso, antes de tudo, trata-se de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. E agora nós vamos falar um pouquinho, essa parte aqui ela já faz parte do livro Obras Póstumas do Allan Kardec, sobre o porquê que o orgulho é tão enraizado no nosso espírito.
né? Por que a gente tem tanta dificuldade? Então, dessas causas, as causas que produzem o mal, o orgulho, a principal reside na ideia falsa de que o homem faz da sua natureza passado e futuro. Por não saber de onde vem, ele se acha mais do que é. E não sabendo para onde ele vai, ele concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha-a tão agradável quanto possível, anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão por que ele atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se esse lhe opõe qualquer dificuldade. Mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria aos outros direito que o orgulhoso só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também orgulhoso só quer para si mesmo, porque ele não quer que o seu irmão, que o seu colega também goze das mesmas liberdades, dos mesmos direitos. Então vamos voltar para o comecinho da fala. A principal causa reside na falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do passado e do futuro. Enquanto eu pensar que a minha vida começou no berço e termina no túmulo, eu vou dar valor para quê? Para aquilo que está aqui. E aí o meu orgulho aumenta, porque aí eu vou tentar tirar o maior proveito, porque daqui um pouco eu vou morrer. Eu não aproveitei nada. Se eu acreditar que quando o meu corpo morrer e eu for para o túmulo, acaba tudo, eu vou ser orgulhosa sim, porque eu vou tentar aproveitar de todas as formas, ter todas as satisfações. Né? Então, por isso que o orgulho está tão enraizado, porque a gente ainda tem dificuldade no entender que nós estamos numa das existências materiais, das inúmeras que já tivemos e que vamos ter. E que nós estamos passando aqui por um hospital-escola para aprender, para nos melhorar, para as outras existências que nós vamos ter. E aí, quando a gente tira o foco desta existência material, o orgulho cai por terra. Porque aí eu tenho o entendimento de que aquilo que é o importante não é aquilo que é o material daqui. É a evolução espiritual, evolução moral que eu faço, que é a que vai seguir com o meu espírito. E que esta caminha para a verdadeira felicidade. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto das suas vidas. Então nós estamos aqui em aprendizado com sofrimento. Por quê? Porque a nossa imperfeição ainda é tanta que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende ainda muito pela dor. Mas se eu tenho ciência de que isso está me levando para um caminho melhor, como na fala aqui do Allan Kardec,
eu vou ter algumas horas numa habitação má e ao sair, outra magnífica para o resto dos dias. Então, eu estou aprendendo, eu estou me melhorando. Na minha próxima existência, eu já vou estar um pouco melhor, quer dizer, estarei já numa casa melhor, numa moradia melhor, e assim eu vou avançando. E para que serve orgulho nisso? Nós não vamos levar nada, a não ser aquilo que nós conseguirmos nos melhorar. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar ao homem um presente fugidio para um porvir duradouro. Ao passo que antes ele tudo sacrificava pelo presente. Tudo valia a pena pelas satisfações materiais. Quando a gente começa a perceber esta outra concepção, a gente começa a pensar na felicidade que está num porvir duradouro mais à frente. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser o acessório ao invés de ser o principal. Ele trabalha no presente com o objetivo de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando sabe em que condições poderá ser feliz. Então, percebemos do tema de hoje a questão do orgulho, o porquê ele está enraizado pela nossa ainda dificuldade de perceber que somos um espírito imortal com diversas existências, antes e depois dessa. Que o nosso grande objetivo aqui é a nossa melhoria, é a nossa evolução. Nós não estamos aqui para criar patrimônio. É necessário ter uma vida digna, sim. Né? Não pregamos a pobreza. Né? É necessário sim, mas o foco não é este. Não ao preço da felicidade do meu irmão, não de forma injusta e imoral, né? Mas nós estamos aqui para fazer a nossa melhoria, né? O grande objetivo da vida de cada um de nós é a felicidade, e a felicidade a gente só vai passar a ter quando a gente tiver desfeito, nos livrado das nossas imperfeições, trabalhando nas nossas virtudes. E o nosso principal defeito, imperfeição, é o orgulho e o egoísmo. São as verdadeiras chagas da humanidade. Toda a miséria que a gente vê, toma conhecimento, tem a sua base no orgulho e no egoísmo. Então, meus irmãos, quero agradecer a atenção de todos, né? Dizer que a doutrina espírita é uma bênção na nossa vida, porque ela nos esclarece, ela nos orienta. Quem sabe quantas existências a gente teve que a gente não conseguiu fazer esse entendimento e provocar algumas mudanças. Agora nós estamos tendo acesso a essas informações e cabe a cada um de nós promover a sua reforma íntima, fazer a sua mudança pessoal para que a gente possa melhorar a semeadura. E aí nas próximas existências a nossa colheita vai ser
cada vez mais feliz. Então, muito obrigada a todos. Que o menino Jesus nos abençoe e permaneça conosco todos os dias. Antes de partirmos para o passe e a prece final, a gente gostaria de informar algumas coisas. Na mesa da entrada da Casa Espírita tem uma caixinha e um bilhetinho assim. Quem tiver necessidade de colocar o nome de alguém para a oração, de um familiar, de um amigo que está doente, que não está bem, de um familiar ou amigo que já não está mais nesse plano e que precisa de oração para que ele possa seguir melhor no mundo espiritual, basta preencher os dados e colocar na caixinha, que a espiritualidade vai olhar por todos e fazer aquilo que é necessário e aquilo que é possível para cada um. Também quem quiser trazer a partir de hoje a garrafinha com água, deixar na mesma mesa e vai ser colocado o nome na tampa, para que, em função da pandemia ainda, as pessoas não peguem na mão uma água para que não é a dele, que não é a sua. Então, quem traz uma água para ser magnetizada pela espiritualidade, pode trazer, colocar o nome na tampinha, na saída retira, então, e leva para casa. Também, por fim, quem precisa de um passe individual, a partir de hoje, permaneça aqui, logo após o encerramento, que todos que permanecerão receberão, então, o passe individual. Nós pedimos a todos, então, que nos preparemos para o passe. Vamos silenciar a mente, respirar profundamente. Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos, a entender que nos dás o que julgas melhor para nós. Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à Tua lei, dá-nos a assimilação dos bons exemplos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o entendimento fraternal, dá-nos o pensamento resoluto, nos conceda os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos e os ouvidos vigilantes. Dá-nos, Senhor, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a Tua obra divina na terra. Senhor, nesta hora em que todos procuramos um caminho de paz, um caminho de amor para viver e conviver, e também para sobreviver perante as nossas próprias dificuldades, nós te rogamos apoio. Rogamos, amado Jesus, que nos abençoe e conserva-nos na fé viva em Ti.
não nos deixe o coração transmalhado nas vacilações do caminho terrestre, ou na agressividade que tantas vezes nos surpreendem depois da infância e da adolescência, nas quais, naquelas épocas, aprendemos a pedir-te a bênção no colo das nossas mães. Disseste-nos, Senhor, que aqueles que não se fizeram crianças não serão dignos do reino de Deus. Faze-nos então simples de coração. Ajuda-nos a considerar que precisamos trabalhar uns pelos outros, que todos somos chamados para nos tolerarmos reciprocamente em nossas dificuldades e problemas, a fim de que a nossa vida possa produzir paz, luz, amor e alegria, no progresso a que estamos destinados por Ti, em nome do nosso Pai Supremo. Senhor, que os nossos templos dedicados à Tua memória, seja qual for a faixa de conhecimento e veneração em que nos expressemos, sejam preservados agora e no futuro, a fim de que por eles e com eles venhamos a construir na terra a nossa felicidade imortal. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos aqui na Casa Espírita e também aqueles que estão assistindo pela página do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. E que Jesus nos acompanhe. Tenham todos uma boa noite.